Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como que eu organizo os meus dias. São 3 passos simples que podem transformar a maneira como que o seu dia vai ser construído e, consequentemente, transformar os resultados no final do dia, né? Eu passei muito tempo sendo um cara produtivo, né? Super ocupado ali, executando a minha lista de tarefas. Só que eu chegava no final do dia com aquela exaustão física e emocional e eu olhava para a minha lista de tarefas e sempre tinha coisas importantes a ser feitas. E aí, no outro dia, aquilo remontava e eu juntava as coisas importantes do dia anterior com as coisas importantes do próximo dia. E aí, chegava na quarta-feira, eu já abandonava o meu sistema de planejamento, eu já abandonava a minha agenda. E aí, na próxima segunda, eu tentava começar de novo, né? Isso foi se desconstruindo quando eu comecei a olhar com mais cuidado o planejamento do próximo dia. E hoje eu tenho esse sistema de 3 passos simples para você planejar o próximo dia com eficiência e principalmente, tá? Com clareza. E aí eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo quais são os 3 passos. E eu vou planejar o meu próximo dia aqui com você. Vou te mostrar, vou espelhar o meu Todoist aqui, que é a minha ferramenta de planejamento. E eu vou fazer este planejamento com você aqui ao vivo e a cores, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, quais são os 3 passos para você planejar o próximo dia? Como que eu faço isso como que eu faço isso dentro da minha rotina? Eu sempre planejo o próximo dia como a última ação do meu dia. Deixa eu fazer um contexto para você aqui. Eu tô aqui, né? Hoje é uma terça-feira, são 7 horas da manhã e eu estou fazendo o planejamento do dia de hoje, da terça-feira, tá? Normalmente eu faço no dia anterior, mas como eu decidi gravar esse vídeo para vocês ontem à noite, eu falei, não vou planejar e amanhã de manhã eu gravo o vídeo e vai ficar tudo certo. Ou seja, funciona também você fazer esse planejamento, esse passo a passo no dia de manhã. Por que eu gosto de fazer no dia anterior? Porque eu antecipo a minha relação com o próximo dia, né? Como eu visualizo o próximo dia na noite anterior, eu dou um tempo para o meu lado emocional e até para o meu lado racional já se conectar com aquilo que eu preciso fazer no outro dia. E isso é super interessante em termos fisiológicos, em termos neurológicos para nós, tá? Mas vamos entender o seguinte, eu sento aqui e eu vou verificar e eu vou programar o meu dia de hoje. O que eu faço? Primeira coisa, eu verifico a minha agenda. Por que eu verifico a minha agenda? É o primeiro passo. Então, você está vendo os 3 passos aqui. Verificar a agenda, ajustar a lista de tarefas e definir tarefas prioritárias dentro da minha lista. Eu uso dentro do meu sistema de produtividade 2 ferramentas. A agenda como uma ferramenta de ação, onde na agenda só vão aquelas ações que têm dia e hora para acontecer. E eu uso o Todoist como uma lista de tarefas, uma ferramenta de planejamento, onde eu vou planejar as tarefas do dia. Tarefa é tudo aquilo que tem dia para acontecer, mas não tem hora para acontecer. Então, olha como é que fica essa construção. Eu olho para a minha agenda, porque na minha agenda já está ali as ações que eu determinei tempo para que elas acontecessem dentro do meu dia, que eu determino que são rotinas e compromisso. Eu vou escrever isso aqui para vocês, ó. Acho que fica interessante. O que vai na agenda? Compromissos e rotinas. O que vai na agenda? As ações que têm dia e hora para acontecer. Quais são elas? Compromissos e rotina. Compromisso é tudo aquilo que eu assumi com alguém, que eu assumi com outro, uma reunião, um médico,
um grupo de estudo, é alguma coisa que eu assumi, são os compromissos. Eu já vou determinar quanto tempo que eu vou usar para ele. Por isso que vai lá na minha agenda em formas de bloco de tempo. Eu já bloqueio o tempo para aquele compromisso. Rotina são as ações que tornam o meu dia saudável. Então, é a minha rotina de treino, é a minha rotina de leitura, é meu devocional, muitas vezes eu bloqueava o tempo de almoço para eu ter um horário de almoço com a minha família. Então, rotinas são ações repetidas ao longo da semana que tornam a sua vida uma vida saudável e o seu dia autossustentável, né? Todos os dias, logo após o almoço, eu descanso por 12 minutos, 10 a 12 minutos. Eu deito, desligo tudo, aciono um alarme de 10 minutos e fico ali. Às vezes eu até cochilo um pouco, é um momento de silêncio. Isso é uma rotina que eu tenho e está bloqueada na minha agenda. Eu tenho isso na minha agenda determinada. Então, essas coisas vão para a sua agenda. Por quê? Porque quando eu olho para a minha agenda como o primeiro passo do meu planejamento, eu já vou entender quanto tempo do meu próximo dia está comprometido. Isso é importante. Eu olho e falo, poxa, o meu dia hoje é um dia cheio de compromissos ou não? É um dia com pouco compromisso e pouca rotina? Quando eu faço esse primeiro olhar, eu consigo ir para o meu segundo passo, que é ajustar minha lista de tarefas. Se é um dia que tem muito compromisso e muita rotina, eu vou determinar poucas tarefas para aquele dia. Se é um dia que eu quase não tenho compromisso e rotina para executar, é um dia que eu vou colocar mais tarefas para fazer. Tarefas é aquilo que eu posso fazer em qualquer horário naquele dia, entende? E é isso que eu ensino você, eu ensino a metodologia completa para você, tá? Como você fazer a sua agenda, como configurar a sua agenda, como você organizar a sua lista de tarefas e configurar as suas listas de tarefas, é o que eu te ensino no DNA Produtivo, que é o meu treinamento de 7 aulas que você investe uma única parcela de R$47 para aprender na prática absolutamente tudo que você precisa para gerenciar o seu tempo, tá? O link está aqui embaixo. Na descrição você pode clicar lá e se tornar meu aluno e minha aluna, ok? Então, eu vou ajustar as minhas listas de tarefas. Quais são as listas de tarefas que nós vamos olhar pensando em planejar o próximo dia? São 3. Primeiro, eu vou olhar as minhas tarefas atrasadas do dia anterior. Quais são as tarefas de ontem que eu não fiz e que estão para eu replanejar? Eu preciso fazer isso. Eu vou olhar também para as tarefas que já estavam planejadas para o dia. Ou seja, o que eu já tinha planejado para o dia? Eu tenho aquilo que eu não fiz que está atrasado, que eu tenho que dar um destino. Eu tenho aquilo que já estava planejado para aquele dia e eu tenho também as novas demandas que vão estar aonde? Que vão estar na minha caixa de entrada. Tá? Vocês vão ver isso na prática já já. Então eu tenho que analisar essas 3 demandas aqui. Aquilo que está atrasado, aquilo que já estava planejado para o meu dia e as novas demandas, ou seja, alguma coisa que surgiu e que eu anotei ali no dia de ontem, tá? E aí, depois que eu olhei os meus... Então, olha a construção. Eu olhei meus compromissos e rotinas, eu olhei a minha agenda, vi o quanto de tempo que já está comprometido no meu dia. Eu determinei quais são as tarefas que eu vou fazer no tempo que eu tenho do meu dia. E aí, eu vou para o próximo passo, que é fundamental. O terceiro passo é fundamental. Tem muita gente que erra aqui. Definir as tarefas prioritárias. Definir as prioridades. Então você vai olhar desse monte de tarefas que você determinou para o dia de hoje, quais são as prioridades. E eu uso como um sistema de prioridade aqui o método 1, 2, 3 de priorização, que é uma tarefa essencial. Uma tarefa essencial é uma tarefa de prioridade 1, prioridade alta. É aquela tarefa que eu não vou terminar o dia de hoje sem que ela esteja feita. Eu determino 2 tarefas importantes. Você vai entender das cores já já, tá?
Duas tarefas importantes é tarefa de prioridade 2, ou seja, são as duas tarefas que eu vou executar depois que eu fiz a minha essencial. A essencial eu não negocio. As importantes, que são até duas, eu faço depois da essencial. Essas 3 tarefas são aquelas tarefas que eu não termino o meu dia sem que elas estejam executadas. É uma tarefa essencial e 2 importantes. São tarefas que vão fazer com que o meu dia ele evolua. Lembra que eu falei? Eu terminava o meu dia com aquela sensação de que eu não tinha sido produtivo. Quando eu determino com clareza a minha organização e determino com clareza o que é prioridade e eu executo a minha prioridade, por mais que vá ficar tarefas na minha lista para o próximo dia, eu falo, poxa, eu fiz aquilo que realmente importava. Eu fiz aquilo que estava dito como prioridade na minha rotina. Ok. E aí eu estou desenvolvendo a prudência, né? Que é fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu estou desenvolvendo a disciplina, tá? E eu gosto de colocar um terceiro nível de priorização aqui, que são 3 tarefas desejáveis, que eu chamo. São 3 tarefas desejáveis. O microfone está na frente aqui. 3 tarefas desejáveis, que são níveis de prioridade P3. São tarefas que eu desejo fazer no dia de hoje, mas se eu não fizer, tá tudo bem. São tarefas que eu posso deixar elas para amanhã ou para outro dia. São tarefas desejáveis. Repara, elas não são nem essencial nem importante. É lógico que uma tarefa desejável hoje, ela pode se tornar importante daqui 2 dias, tá tudo bem. Mas eu penso hoje. Hoje, qual é a minha tarefa essencial? Hoje, quais são as minhas tarefas importantes? Hoje, quais são as minhas tarefas desejáveis? E, dentre elas, vai ficar um monte de outras tarefas sem priorização, que eu chamo de priorização P4. Por que esse código de cores? Primeiro, para o seu cérebro já entender. Vermelho é importante, é urgente, né? A gente está usando a psicologia das cores aqui. O laranjado, repara, ele não é como o vermelho, mas ele ainda está num sinal de alerta. E o azul é tranquilo, é calmo, não tem problema nenhum se eu procrastinar ou adiar essas tarefas azuis. E eu utilizo esse código de cores porque é exatamente o código de cores do Todoist, que é a ferramenta de planejamento que eu uso. Tá? Então vamos lá que eu vou mostrar para você agora esse passo a passo na prática. Vamos lá. Ó, primeiro ponto. Olhem para a agenda. Deixa eu abrir a minha agenda aqui que eu não abri ela hoje ainda. Eu não deixei ela aberta aqui. Ponto. Está aqui. Ó, vamos lá. Eu vou ficar de tela cheia. Isso é melhor. Ó, essa é a minha agenda da semana. Repara. A minha agenda da semana é uma agenda que ela tá muito vazia de compromissos e de rotinas e eu vou explicar para você. Ó, eu estou fazendo uma live aqui, acabei de fazer ela às 6 horas da manhã. Repara, tem poucos compromissos e tem poucas rotinas, tá? Só para você entender, o que está de roxo são minhas mentorias, o que está de laranja são compromissos e o que está de verde são rotinas. Se você ver, ó, eu vou olhar para as semanas que passaram, ó, poucas também, várias mentorias individuais, tá vendo? Ó, aqui já tem um pouquinho mais, repara. Então, depende muito, ó, muitos compromissos, tá? Vai depender muito, isso é de semana a semana. E é assim que tem que ser a sua agenda. A sua agenda não tem que ser lotada de coisas. Por isso que lugar de tarefa não é na agenda. Eu tenho aqui em cima, ó, né, um lembrete aqui, que é até coisa que eu não uso com recorrência, eu não uso tarefas aqui e nem lembretes, mas é por quê? Porque amanhã eu vou fazer uma viagem e eu volto só no domingo, que eu vou acompanhar o meu pai em uma cirurgia. Então eu coloquei aqui, ó, do dia 11 ao dia 15, uma forma de eu bloquear a minha agenda. Então eu tenho algumas coisas aqui dentro da minha agenda que eu vou conseguir fazer mesmo não estando em casa. Então, por exemplo, ó, já vou alinhar com vocês aqui. Esse treino de bike eu não vou conseguir fazer. Então eu vou excluir esse evento, tanto na quarta, amanhã, quanto na sexta-feira, tá vendo? Então a primeira coisa que eu faço, eu ajusto a minha agenda, né? Na verdade eu estou querendo planejar o meu dia de hoje, ó. Eu tenho uma reunião. Então o que eu faço? Eu olho a minha agenda do próximo dia. Eu vejo que naquele dia, ó, eu tenho um único compromisso, eu tenho uma reunião a 1h da tarde lá na secretaria. Beleza. Então o que isso significa? Significa que eu posso vir no meu Todoist e eu posso carregar o meu dia de tarefas.
olhei para minha agenda, tenho poucos compromissos, tenho poucas rotinas, o que eu vou fazer? Eu vou dedicar várias tarefinhas para o meu dia. Eu tenho tarefas atrasadas que eu deixei aqui de propósito para vocês, né, de ontem. Eu não fiz essa organização. Então vamos lá. Primeiro passo, tarefas atrasadas. São essas aqui de cima, ó, atrasadas. O que eu posso fazer? Eu posso reagendar. Se eu clicar aqui, ó, reagendar, ele vai abrir para onde que eu vou reagendar, se é hoje, né? Hoje no dia, no próximo dia, né? Amanhã, enfim, final de semana, eu posso colocar para qualquer dia aqui. O que eu gosto de fazer? Ó? Isso aqui eu dei check, fiz ontem, né? Metrificar meus hábitos. O que eu gosto de fazer? Eu vou um por um. Repara, eu tinha 3 tarefas de prioridade 3 que eu não executei ontem. Tá tudo certo. As desejáveis eu não fiz e beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu gosto de fazer assim, ó, eu venho reagendar, eu reagendo tudo para hoje, fica mais fácil. Aí, as tarefas que estavam atrasadas, elas se juntaram todas aquelas que já estavam agendadas para hoje, lembra? Tarefas atrasadas primeiro, segundo, tarefas já agendadas para o dia. E agora eu vou olhar para minha caixa de entrada. Olha aqui minha caixa de entrada, tá aqui, ó, tem uma tarefa na minha caixa de entrada que não está com destino, não está para hoje, não está para ontem. Eu anotei isso ontem no meio do dia e não tinha organizado. Eu vou fazer isso, que é marcar com a PUC para gravar as aulas em casa, né? Eu fui convidado pela PUC Digital de Minas Gerais para dar uma aula lá num curso e tal, e eu preciso marcar com eles. Tá, isso daqui eu vou fazer na quinta-feira. Então eu venho aqui, ó, e vencimento, eu vou fazer isso aqui na quinta-feira. E eu vou colocar na lista de próximas ações, ok? Tá vendo? Já deu um destino. Então, aí eu fiz lá as minhas tarefas atrasadas, olhei para as minhas tarefas planejadas para hoje, olhei para minha caixa de entrada. Agora eu venho na aba hoje e vou para o terceiro passo. Eu vou determinar aquilo que é prioridade. Eu tenho várias tarefas recorrentes aqui, pagar algumas coisas, algumas reuniões. Ó, essa live eu já fiz de manhã. E agora eu vou determinar a minha prioridade. O que eu tenho feito aqui? A minha tarefa essencial, minha tarefa P1, tem sido ter um momento com a palavra todos os dias, estudo bíblico. Então isso é minha P1, ó. Eu não fiz ainda hoje, vou fazer logo que eu terminar aqui, antes de eu ir trabalhar, né? Antes de eu ir para a secretaria. Eu tô trabalhando aqui. Ó, então eu vou ter momento com a palavra. Já é a minha tarefa P1, essa é a minha. Pode ser a sua ou qualquer uma outra. Eu vou determinar 2 tarefas P2 e 3 tarefas P3. Eu preciso pagar aqui o material de construção que eu comprei. Isso aqui para mim ontem era desejável, só que hoje já virou importante, porque amanhã eu não vou estar aqui. Então, prioridade 2. Tá vendo? Ó, as bandeirinhas é do Todoist, aquele código de cores. Tá vendo? Eu ensino você a fazer isso lá no DNA Produtivo, tá? Então, pagar a Molina é P2. Pegar esse material de limpeza aqui continua sendo desejável. Pegar as sopas da Maia, que é minha filha, e levar para uma escola, ele não é prioridade e eu não vou fazer isso hoje, eu vou fazer isso na semana que vem, na próxima segunda-feira. Ok, que eu vou estar retornando. O compromisso, Jorge, eu não priorizo o que tem hora marcada. Eu vou estar lá 1 hora, então eu não tenho que priorizar isso aqui. Levar os documentos para o casamento, né? Nós vamos casar no cartório, eu não vou fazer isso hoje também, eu vou fazer isso semana que vem quando eu voltar. Terça-feira, aqui, fazer essas contas dessa carga de uma professora, eu preciso fazer isso hoje. É desejável que eu faça isso hoje. Ok, pagar o cartão vence, ok. Pagar o Pilates, isso aqui é só um lembrete, ó, porque isso aqui já vai pagar automático. Eu preciso pagar o Pilates, gravar e eu preciso enviar esse texto aqui. Isso aqui para mim hoje é P2, enviar texto para o jornal. Então pronto, olha lá, repara. O que eu tenho? Eu tenho uma tarefa essencial, 2 tarefas importantes e 2, ó, vou colocar mais uma. Vamos lá. Isso aqui eu desejo fazer hoje, ó, tarefa desejável, tá? E colocar, na verdade eu vou até trocar, ó, isso aqui vai ser importante. É assim, gente, ó, eu vou olhando e vou fazendo. E esta daqui vai ser desejável, porque eu posso fazer, hoje é terça ainda. Ó, beleza, uma essencial, 2 importantes, 3 desejáveis e olha o que acontece. Ficaram várias outras tarefas P4, sem corzinha de priorização.
não significa que eu não vou fazer. A maioria delas aqui no meu caso de hoje são tarefas que eu faço rapidinho, recorrentes. Isso aqui já está feito, por exemplo, eu vou escrever o meu livro, eu vou gravar a minha pílula e mandar lá no grupo já já. São coisas que eu faço tranquilo, que não tem um nível de priorização. Repara? Então, olha como é que fica muito mais fluido o meu dia. As coisas estão claras para mim aqui. Repara? Então, o que você vai fazer? Você vai executar isso todos os dias. Eu fiz aqui, demorei 20 minutos no vídeo com você todo aqui, mas isso eu faço em 5, em 10 minutos todos os dias e funciona, tá bom? E eu indico que você faça a mesma coisa, que você planeje o seu dia todos os dias, isso funciona. Só que antes de você planejar o seu dia, você precisa ter o planejamento da sua semana. O ideal, na verdade, é que você, antes de planejar o seu dia, você planeja a sua semana. E é isso que eu ensino você a fazer nesse vídeo que vai aparecer aqui para você.